A palavra é sua, amada, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, a todas essas mulheres guerreiras, vitoriosas. Quero desejar a todas um feliz um ano de paz, de alegria, sucesso, e um ano que a presença de Deus seja mais forte em nossas vidas, né? E que nesse ano eu desejo, né, já falando do poder da língua, eu desejo que neste ano nós possamos nos sentir atraídos mais e mais pela presença do Poderoso. E que possamos buscar o Senhor em primeiro lugar, crendo que as demais coisas serão acrescentadas. Amém, queridas? Nós vamos meditar hoje nesse pedacinho de pão que o Senhor nos deu aqui, no livro de Lucas 22. Vamos ler os versículos 61 e o 62. O Evangelho de Lucas. Está aí conosco nossa irmã Silvaneide, nossa irmã Joanes, daqui do Brasil, viu, Lídice? Como elas pediram o link, eu botei o link Amém, na glória a lateral, Deus. Já vou colocar entendeu? o nome delas no caderno de oração para estar orando por elas. Coloque mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 22, 61 e 62, que diz assim: Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes do cantar do galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pai, aqui está a tua palavra. Senhor, ministra, fala aos nossos corações, porque nós entendemos que a sua vontade ela é boa, perfeita, agradável, que o teu Espírito ministre. Ó Pai, como o Senhor tem ministrado nesse dia de hoje, usando as tuas filhas, em nome de Jesus. Me coloco como canal em tua presença, em nome de Jesus. Amém. Queridas, essa passagem, muitas de nós conhecemos, né? Lucas, ele narra, né, o momento depois que Jesus foi humilhado na casa do primeiro sacerdote de Israel, né? Ele foi tirado, irmão, dali do pátio interior da casa. E quando ele passava pelo pátio da casa, ele viu quem? Pedro. Quem é esse Pedro? Pedro é um discípulo muito querido de Jesus, mas que, em uma certa feita, Pedro se achou forte. Jesus falou para Pedro: Pedro, você tem dito e considera-se forte, mas é fraco. Aí Jesus passa para ele o que ia acontecer, que antes do cantar do galo, né, ele ia negar 3 vezes. E assim sucedeu, assim aconteceu. Mas o que eu venho falar nessa noite não é o que Pedro negou, não é o que Jesus passou, o que Deus ministrou hoje, irmãos, é quando Jesus, ele olha, aleluia, para Pedro. O olhar de Jesus. Observe que a Bíblia não fala que em momento algum que Jesus falou alguma palavra. Jesus simplesmente fixou os olhos em Pedro. E naquele momento Pedro começa a lembrar do que Jesus tinha dito para ele. Que coisa maravilhosa. Mas o que eu quero falar é esse olhar de Jesus. Queridos, o olhar que Jesus olhou para Pedro, mesmo Pedro estando errado, eu quero que vocês prestem bem atenção nisso, foi um olhar, não foi um olhar criticando, não foi um olhar de desprezo, ou muito menos condenação. E nem muito menos aquilo que a gente mais faz. Viu que eu avisei? Viu que eu sabia que você ia fazer isso? Né? Quando nós conversamos muito, nós temos muito essa prática. Eu avisei que isso ia acontecer. Não. Jesus simplesmente olhou com um olhar tão tremendo, que Pedro, só com aquele olhar, Pedro chorou amargamente. Jesus olhou com um olhar de compaixão, tanto assim que quando Pedro começa o quê? A refletir
o que houve com ele. Ele começa a meditar nas palavras que o mestre falou e que aconteceu verdadeiramente. O verdadeiro, irmãos, arrependimento, né? Esse aqui que Pedro, esse choro de Pedro, né? Não é nas lágrimas. O verdadeiro arrependimento é nas mudanças. Como a irmã falou ali, ministrou sobre estar lançando, né? A língua tem o poder de abençoar, amaldiçoar. Então, se até hoje você tem usado a sua língua para o que é ruim, comece a mudar. Deus não quer só que a gente chore se arrependendo porque eu falei bobagem, porque eu fiz bobagem. Não, Ele quer que a gente chore, mas que a gente se arrependa. É por isso que nós temos que, nas nossas orações, pedir: Senhor, me dá frutos de arrependimento. O que é o fruto de arrependimento? É eu frutificar novas atitudes. Aleluia. É eu fazer coisas novas que esteja diante da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro, irmãos, teve um verdadeiro arrependimento tão forte, uma mudança tão radical, que a gente pode analisar isso lá em Atos dos Apóstolos, né? No capítulo 4, eu gostaria de ler com vocês. Olha a situação, como Pedro mudou radicalmente e encontrou uma nova vitória na vida dele. Olha o que ele diz. Estava Pedro, Atos dos Apóstolos 4, 20, diz assim. Eles estavam os dois juntos, né? Estava Pedro e João. E eles estavam presos. Por quê? Porque estavam falando de Jesus, do amor de Jesus. Falando das coisas que ele já tinha visto e tudo. Eu estou parafraseando para entrar no versículo-chave que nós vamos ler, de Atos 4, 20. E ali eles foram chamados, eles foram levados diante do Sinédrio. E o Sinédrio falou a eles que eles não poderiam mais falar do amor de Jesus. Que eles não poderiam mais falar, desculpa, do que Jesus tinha feito. Mas olha o que Pedro, convertido, mudando, o mesmo Pedro, irmão, aqui não é outro Pedro, né? O mesmo Pedro que negou a Jesus. O mesmo Pedro, ele diz assim, ó: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Às vezes a gente não entende, né? Pega uma palavra assim, lê por ler, e não entende. Por que que ele falou? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Porque outrora ele deixou de falar. Outrora ele negou. Só que Jesus olhou para ele com um olhar de compaixão e ele entendeu aquele olhar. Ele entendeu que aquele olhar não estava recriminando ele, aquele olhar não estava condenando ele. Tipo, você errou, pronto, condenação eterna. Não, eu quero dizer para você, mulher, que assiste a nós nesta hora, você que nos assiste, não importa o que você fez, existe perdão, existe um olhar de Deus, de amor, né? Para que eu e você, nós possamos nos converter verdadeiramente ao Senhor. Deus não nos condena, Ele sempre está com o braço forte para levantar. A Bíblia diz: se o justo 7 vezes cair, 7 vezes o Senhor está pronto para levantar. E eu fiquei maravilhada com essa palavra, e Deus me fez lembrar dos nossos pais, lá no início, no começo, Gênesis, Adão e Eva, onde Deus, depois que Adão e Eva pecaram, eles estavam se escondendo. E quando Deus pergunta para ele: onde estás? Eles não entenderam esse onde estás. Esse onde estás, ele queria a verdade. Deus queria que eles dois confessassem que eles erraram. Coisa mais linda, irmãos, é quando Deus vê no coração do homem o arrependimento e não o remorso. E aquele momento que Deus queria, tanto de Adão como Eva, era confessar-se.
Mas quando eles se apresentaram, irmãos, eles foram totalmente errados, como eles começaram a botar a culpa deles nos outros. Você está compreendendo a mensagem? Eu estou fazendo aqui uma comparação, né? Do que os dois erraram, Adão e Eva, e os três, Adão e Eva e Pedro. Todos os três erraram. Mas você vê, quando um chamado, né, um olhar veio, trouxe o arrependimento, porque o homem entendeu que errou, né, diante de Deus, e quando o homem, ouvindo a voz do Criador, do seu Criador, simplesmente começou a dizer, a mulher que tu me deste. Aí a mulher foi a serpente, mas ninguém assume o seu papel de errado. Ninguém assume, fui eu. Eu trago essas duas mensagens de hoje, irmão, para falar para cada uma de nós. Pode ser que no ano passado você não tenha acertado em algumas coisas, mas Deus hoje Ele chama a mim e a você para o arrependimento. Ele olha e continua dizendo, onde estás? Que nós não estejamos como Adão e Eva, escondido entre as árvores. Aleluia. E quando ele perguntar a você onde estás, é porque ele quer te ajudar, ele não quer te condenar. Jamais Deus, ele quer condenar. Deus quer trazer a salvação, ele quer trazer a libertação. Ele quer trazer no coração do homem o arrependimento. Entende isso? E foi isso que aconteceu na vida do nosso irmão Pedro. Pedro, irmãos, ele foi tão afim, tão servo de Deus, depois que ele se converteu, né, que a gente sabe a pregação dele, que foram mais de 5.000 almas que ele, assim, ganhou para Jesus. E uma das coisas maravilhadas, irmãos, que Pedro, quando ele foi preso, né, foi pego, foi preso, e que ele ia morrer igual a Jesus, crucificado, ele disse que ele não era digno de morrer como o mestre dele morreu. E que botasse a cruz dele de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como o mestre dele morreu. O que eu quero dizer para o irmão, para você, irmãs, é que esse ano é o ano do verdadeiro arrependimento. Deus não está querendo só o choro. Deus não quer remorso. Deus quer mudança de vida, mudança de comportamento. Pedro mudou. E a prova está aqui em Atos dos Apóstolos. O mesmo cara que negou Jesus é o mesmo que diz, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vemos e ouvimos. E ali ele foi preso por fazer algo que ele tinha negado antes. Você está entendendo? Então Deus, irmãos, ele não olha para nós, assim como Jesus nunca olhou para os seus discípulos, condenando eles. Mas Deus sempre ele olha com esse olhar, dando a mim e a você essa oportunidade do arrependimento. Amém, queridas? Essa mensagem que eu trago para os nossos corações hoje. Medite, guarde no seu coração e comece a conversar com Deus em oração. Deus, eu quero frutos de arrependimento. Eu quero frutos de arrependimento. Que eu produza frutos de arrependimento, assim como Pedro produziu. Pedro produziu um fruto tão maravilhoso que jamais ele negou diante do Senhor. Amém, meus amados. Deus abençoe a cada uma das irmãs com a bênção da paz, da segurança e principalmente essa presença maravilhosa. Né? Senti muito a presença de Deus. Que Deus continue abençoando a cada uma das irmãs. Beijo no coração de todas.